E aí? Vamos embarcar numa viagem, mais uma viagem no tempo de verdade. A gente vai voltar milhões de anos para conhecer nossos ancestrais mais antigos. Imagina só um mundo sem cidades, sem livros, sem nada escrito para contar as histórias. Como é que a gente pode saber o que aconteceu? Bom, é um mistério que a gente começa a desvendar agora, juntos. Então, como é que se investiga um passado tão distante? A resposta está nas pistas que eles deixaram para trás. Ferramentas de pedra, ossos que viraram fósseis e, claro, como a gente vê nessa imagem incrível da caverna de Chauvet, uma arte que sobreviveu por mais de 30 mil anos. Cada pedacinho desses é uma peça que ajuda a gente a montar o gigantesco quebra-cabeça da nossa própria história. Mas antes de sair explorando esse mundo, a gente precisa entender uma palavrinha que todo mundo usa para falar dessa época: pré-história. Parece simples, né? Mas vamos ver que esse termo carrega um jeito bem específico de ver o mundo e que hoje em dia gera bastante discussão entre os especialistas. Olha só, lá no século XIX, a cabeça dos historiadores era bem diferente da de hoje. De um lado, a gente tinha os livros, os documentos escritos, e isso era considerado história de verdade. Do outro lado, os fósseis, que eram vistos como vestígios de uma era tão antiga, mas tão antiga, que foi chamada de algo que veio antes da história começar para valer. E foi justamente dessa ideia que nasceu o termo pré-história. A lógica na época era bem direta. A história oficial só podia ser contada por quem sabia escrever. Isso quer dizer que milhões de anos de existência humana, cheios de descobertas e cultura, eram vistos só como uma introdução, sabe? Um tempo de espera até a verdadeira história começar. Só que hoje a nossa visão mudou e muito. Os historiadores modernos criticam essa ideia antiga por três motivos principais. Primeiro, uma ponta de lança ou uma pintura na parede podem contar tanta coisa sobre o passado quanto um documento escrito. Segundo, todo ser humano de qualquer época faz parte da história. Não existe gente sem história. E terceiro, que talvez seja o mais forte de todos, chamar milhões de anos de pré-história é como diminuir a importância de 99% de toda a jornada da humanidade no planeta. É muita coisa para ser só uma introdução, né? Mas, apesar de todas essas críticas que são super importantes, o termo pré-história ainda é muito usado por aí. Então, a gente vai continuar usando, mas sempre com esse olhar crítico, combinado? Vamos mergulhar então na chamada Idade da Pedra. Se prepara para um mundo de pura sobrevivência, de desafios constantes, mas também de uma criatividade que é de cair o queixo. Para a gente não se perder nesse tempo todo, essa linha do tempo aqui é perfeita. Dá uma olhada. A maior, mas maior parte da nossa existência aconteceu no Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada. Só muito tempo depois que vieram o Neolítico e a Idade dos Metais, que levaram até a invenção da escrita. Nosso foco hoje vai ser justamente nesse período mais longo e super fundamental, o Paleolítico. No Paleolítico, a vida era uma busca sem fim. Os grupos de pessoas eram nômades. O que isso quer dizer? Que eles não tinham casa fixa, estavam sempre se mudando. E por quê? Porque eram caçadores e coletores. Eles não plantavam, não criavam animais, a sobrevivência deles dependia do que a natureza oferecia. Então, quando as frutas, as raízes ou os animais de uma região começavam a diminuir, era hora de juntar as coisas e partir para outro lugar. Agora, no meio dessa luta diária para sobreviver, uma descoberta mudou absolutamente tudo. Ela trouxe segurança, conforto e um jeito totalmente novo de se alimentar. Qual foi essa revolução tecnológica da época? Alguma ideia? O fogo. Dominar o fogo não foi só uma descoberta, foi uma revolução completa. De repente, a noite escura não era mais tão perigosa, porque o fogo afastava os predadores. O frio congelante podia ser combatido com o calor da fogueira. E talvez o mais legal, a fogueira virou o primeiro ponto de encontro social da humanidade, um lugar para se aquecer e compartilhar histórias. E claro, cozinhar os alimentos deixava a comida não só mais gostosa, mas também mais segura e fácil de digerir. Mas seria um erro gigante achar que a vida no Paleolítico era só sobre sobreviver. Dentro desses humanos existia uma vontade muito forte de criar, de expressar o que sentiam e o que viam no mundo. Eles nos deixaram mensagens, não com palavras, mas com imagens que continuam falando com a gente até hoje. E cá estamos nós, de volta a Chauvet. Para pensar nisso um segundo. As paredes dessa caverna são uma galeria de arte com 30 mil anos. Por uma sorte incrível, um deslizamento de terra fechou a entrada da caverna há milênios e isso criou uma cápsula do tempo, preservando essas pinturas de um jeito quase perfeito. Olhar para elas é como ter uma janela direta para a mente criativa dos nossos ancestrais.
E aqui temos Lascaux, outra caverna famosíssima lá na França. As figuras aqui são gigantes, cheias de vida e movimento. Acredita-se que esses lugares não eram casas, mas sim santuários, onde eles faziam rituais, talvez para pedir sorte numa caçada perigosa. A arte aqui tinha um propósito, talvez até mágico. E a criatividade não estava só nas paredes das cavernas, não. Essa estatueta aqui, que tem menos de 12 centímetros, é a famosa Vênus de Willendorf. As formas femininas dela são bem exageradas, e isso levou os estudiosos a acreditar que ela não era o retrato de uma pessoa, mas sim um símbolo superpoderoso de fertilidade, quase um amuleto para garantir que o grupo continuasse existindo e que a natureza fosse generosa. E isso tudo leva a gente para a grande pergunta. Mas por que eles faziam isso? Era para contar histórias? Para fazer rituais mágicos? Ou só para registrar o mundo que eles viam? A verdade é que a gente não tem uma resposta definitiva, mas cada teoria nos aproxima um pouquinho de entender como eles pensavam. O que a gente consegue ver claramente são dois estilos principais. De um lado, o naturalismo. Eles observavam os animais com tanto detalhe que conseguiam desenhar o movimento e a força de um bisão ou de um cavalo de um jeito impressionante, super realista. Do outro lado, o geometrismo. Símbolos abstratos, como linhas, pontos, círculos, o significado exato a gente não sabe, mas mostra que eles já tinham um pensamento simbólico, abstrato. Essa mesma busca por comida e sobrevivência, talvez misturada com uma boa dose de curiosidade, colocou esses pequenos grupos para andar. E eles não andaram pouco, não. Sem saber, eles começaram a maior aventura de exploração da nossa espécie, a jornada para povoar todos os cantos do planeta. A teoria mais aceita hoje, conhecida como saída da África, diz que a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu lá no continente africano e de lá começou uma expansão incrível. Seguindo a costa, atravessando continentes, eles chegaram na Ásia, na Europa e numa época em que o nível do mar era mais baixo, até nas ilhas que hoje são a Oceania. Foi uma jornada épica que levou dezenas de milhares de anos. Tá, mas e as Américas? Como os humanos chegaram aqui? A teoria mais forte diz que a chegada foi por aqui, pelo Estreito de Bering. Durante a última era do gelo, o nível do oceano baixou tanto, mas tanto, que uma ponte de terra ligou a Ásia à América. Os primeiros humanos teriam atravessado essa ponte, provavelmente seguindo as manadas dos grandes animais que eles caçavam. Essa travessia pelo Estreito de Bering deu início a um capítulo novo e fascinante: a ocupação das Américas. Agora vamos focar o nosso olhar para as pistas encontradas aqui, no nosso continente, para conhecer um pouco da história dos seus primeiros habitantes. E uma das pistas mais importantes dessa ocupação foi encontrada aqui mesmo, no Brasil. Este é o crânio de Luzia, um dos fósseis humanos mais antigos já achados nas Américas, com cerca de 11 mil anos de idade. A descoberta da Luzia, lá em Minas Gerais, foi revolucionária e começou um debate científico gigantesco sobre quem foram os primeiros americanos. O debate era o seguinte: a primeira teoria, baseada nos traços do rosto dela, sugeria que os ancestrais da Luzia vieram da Oceania, numa onda de migração diferente da maioria. Só que um estudo genético mais novo, de 2018, mudou tudo. Ele mostrou que a Luzia tem uma origem genética em comum com os outros povos nativos americanos, que teriam vindo da Ásia. Isso mostra perfeitamente como a ciência funciona. Ela está sempre evoluindo com novas provas. E assim como na Europa, os primeiros americanos também deixaram a sua arte. Lá na Argentina, a Cova das Mãos tem essas incríveis silhuetas pintadas há mais de 9 mil anos. É impossível olhar para uma imagem dessas e não sentir uma conexão, né? Cada mão ali é uma assinatura, um eu estive aqui que atravessou milênios para chegar até nós. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, provocada por essa obra do artista de rua Banksy. Ele mostra um trabalhador apagando pinturas rupestres. A arte antiga é um patrimônio que a gente luta para preservar. Mas e a arte de hoje, como o grafite? O que a nossa sociedade escolhe valorizar e o que escolhe apagar? A necessidade humana de deixar uma marca no mundo continua a mesma. A nossa forma de lidar com ela, talvez, é que diga muito sobre quem a gente é hoje. Fica aí o pensamento.